Como os irmãos sabem, seguindo no contexto de Romanos 12, nós iremos falar um só corpo. Vamos falar da importância da igreja local. E ainda antes de lermos o texto, eu queria chamar a sua atenção para aquilo que temos vindo a trabalhar nesta segunda parte da carta aos Romanos, no capítulo 12. Nós já tivemos duas mensagens no capítulo 12. Se você perdeu, por favor, vá lá atrás no YouTube. Qualquer coisa você pode falar com o irmão Pedro, que ele pode indicar como é que você acede lá às mensagens que estão gravadas. Amém? No versículo no primeira mensagem neste capítulo, do versículo 1 ao 12, do versículo 1 ao 2, perdão, versículo 1 ao 2, eu estou no livro errado aqui, amém? O livro certo que é a Bíblia, mas a página errada, né? O livro da Bíblia errado, a carta errada. No capítulo 12, nós começamos e passou do individual, tá? Começou com nós nos apresentarmos como um sacrifício vivo. Lembram, irmãos? Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Cada um de nós deve apresentar-se assim diante do Senhor. Amém? Que nós nos apresentemos assim. No versículo 3, que foi a semana passada, estudamos um versículo só, nos diz que nós não devemos ter de nós próprios, individualmente, um conceito mais elevado do que aquele que realmente é realidade. E falámos quanto nós dependemos da graça de Deus. A semana passada passámos do individual, trabalhámos versículo 1, versículo 2 e 3 no individual, e agora do 4 ao 8, que é o texto de hoje, nós iremos falar da coletividade. Como é que nós partimos do individual para o coletivo? Como é que nós vimos trabalhando nas nossas casas, o nosso tempo com Deus, apresentando-nos ao Senhor como um sacrifício vivo, e chegamos agora ao ponto, como é que a igreja funciona junta? Como é que a comunhão dos santos funciona? Lamentavelmente, irmãos, você deve ter ouvido esta frase várias vezes: a salvação é individual, cada um dá contas de si mesmo a Deus. Essa frase tende a levar a um pensamento errado. É daí, irmãos, que nós encontramos movimentos como, por exemplo, os desigrejados, não é? O movimento dos desigrejados, que tem crescido de uma forma absurda, por causa dessa ideia. É eu mesmo com Deus. Então eu posso ser crente na minha casa, fazer a minha própria devocional, não dou contas a ninguém, ninguém tem nada a ver comigo, porque começa a querer desacreditar a instituição igreja local. Essa é a armadilha de Satanás, porque alguns estão fazendo errado, outros são levados por essa desacreditam a igreja e então, como tal, seguem o seu próprio caminho. Amados, isso não é a realidade na Escritura. O que nós precisamos é de buscar, encontrar e firmarmos na igreja na qual fazemos parte, na qual nós somos, e precisamos corrigir uns aos outros para crescermos juntos. Paulo vem então desse individual para o coletivo. Então a verdade, irmãos, é assim: a salvação é tanto individual como coletiva. Jesus não morreu só por si, ele morreu por nós. Quando nós estamos juntos, oramos coletivamente. Senhor, nos apresentamos diante do Senhor. Quando você ora individualmente lá em casa, você diz: Senhor, eu me apresento diante de ti. Amém? Ou outra expressão que você usa, não tem que usar esta. Então, a salvação é tanto individual como ela é coletiva. Jesus morreu pela sua igreja. Nós seremos apresentados como uma noiva diante do noivo. Quantas noivas? Uma. Quem é ela? A coletividade dos santos. Então, irmãos, este texto nos ajuda, o capítulo 12, nos ajuda a passar dessa individualidade para o coletivo e percebemos a importância da igreja local. O catolicismo veio com uma frase há uns anos, décadas atrás, séculos atrás, que era: não há salvação fora da igreja. E nós, os evangélicos, porque ficámos tão assustados após a reforma, começámos a refutar isso de uma tal maneira que a salvação deixou de ser, a igreja deixou de ser o mecanismo pelo qual Deus salva pecadores. Então passou a ser individualmente. Daí isso cresceu tão forte, que há uns anos atrás os irmãos devem ter ouvido falar daquele movimento na Índia que Jesus estava a aparecer a pessoas e a evangelizar para que essas pessoas fossem salvas. É um erro, irmãos, é mentira. Jesus não apareceu a ninguém para falar a ninguém da salvação para que a pessoa cresça nele, porque ele deixou a igreja para fazer isso. Ele deu esse trabalho à igreja. Ide por todo o mundo. O último a quem Jesus apareceu em pessoa foi o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos. É muito claro nas Escrituras. E é também o último dos apóstolos, né? Tá? Tudo que vem após é apóstolo, não é apóstolo. Right? Porque tem que ser tolo para crer que Jesus lhe apareceu. Nós, na verdade, cremos que a palavra é pregada, ensinada, e através da igreja local, o mundo ouve falar de Jesus. Ele vê Jesus na nossa vida.
Esse é o trabalho da igreja. Por isso é que a igreja é a coletividade dos santos na qual a graça do Senhor se manifesta. Então, não podemos dizer não há salvação fora da igreja, porque você pode crer em Jesus Cristo, você possivelmente veio a Cristo talvez numa conversa individual que alguém lhe expôs, o Evangelho, o Espírito Santo usou para que você viesse a crer, mas automaticamente você é trazido para pertencer à igreja de Cristo Jesus, à igreja local. Então não podemos, claro que não afirmamos que não há salvação fora da igreja, mas somos muito cuidadosos quando desassociamos a salvação da própria igreja pela qual Cristo morreu pelo conjunto dos salvos. Amém? Isto não foi nem a introdução ainda, irmãos, e já vai meio do tempo. Vamos ficar de pé e ler a palavra do Senhor. Romanos 12, versículos 4 a 8. Eu gosto tanto deste texto, o meu coração está cheio de alegria por poder ter a oportunidade de pregar este texto. O texto é tão belo que eu pedi para nós termos ceia do Senhor hoje. Porque é tão importante que nós possamos, depois de analisar um texto que fala do corpo, como um corpo, possamos participar do pão e do cálice. Diz assim a palavra do Senhor: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, profetize, ou use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Oremos. Pai amado, maravilhoso e grandioso é o Senhor. E diante da sua santa presença pedimos que a graça do Senhor seja conosco agora. E possamos entender a palavra. E ela fala às nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Este texto tão interessante da palavra do Senhor nos fala da forma e nos mostra como o corpo funciona junto, partindo do corpo físico. É a alegoria que Paulo usa aqui. Um corpo que tem vários membros. Como você quando para você esta manhã você saiu de casa todo bonito para vir à casa do Senhor e você precisou das mãos para pentear o cabelo, não é? Não é isso? Não é? Fez parte. Você precisou das mãos, por exemplo, para lavar os dentes. Você lavou os dentes esta manhã? Quem não lavou os dentes? Então você lavou o dente, você preparou, mas você precisou das mãos. Você precisou dos olhos para ver o que você estava a ver lá no espelho. Gostasse ou não, é aquilo que você é, não é? Então faz parte do seu... Você precisou dos seus pés. Ainda que você tenha vindo de carro, ainda que alguém tenha dirigido o carro que você veio, você precisou dos pés para caminhar até o carro. Tudo aquilo, o corpo funciona um conjunto. Tem vários membros. Não há nenhum membro do seu corpo que você possa dizer que não precisa. Não há nenhuma parte do corpo que você possa achar desnecessária. Ela faz parte. Deus criou de uma forma perfeita. E é interessante, irmãos, nós pensarmos nisso até na forma gloriosa como Deus nos criou. É uma alegoria que nos faz pensar que tem que existir claramente o Criador de todas as coisas. Não viemos do nada. Ontem estava... Inclusive, havia um videozinho sobre um fulano que dizia, mostrei aos meus filhos e eles diziam, eu já mandei isso para ti uma vez, pai. Eu, não, na verdade, não lembro porque a gente está a ficar velho, esquece. Não é porque a gente não dá atenção. Então, o videozinho dizia precisamente isso, que aquela pessoa que acredita que veio do nada é muito estranho porque nada não existe. A gente que acha que Deus não existe, então viemos do nada. Mas nada é exatamente a inexistência de qualquer coisa. É nada. Não existe. Claro que Deus existe. E Deus é tão perfeito e tão extraordinário que Ele nos criou perfeitos para vivermos para sempre. Amém, irmãos? A morte é uma anomalia. O normal seria nós vivermos para sempre. Quando alguém morre, a gente diz assim, é normal, chegou àquela idade de morrer. Na verdade, não é normal. É uma anomalia. Porque o normal seria não morrer. O salário do pecado é a morte. Deus não criou o homem pelo pecar. Ele é que pecou. Porque ele peca, morre. Está certo? Alguns morrem pela consequência do próprio pecado, por fazerem alguma coisa completamente errada que os mata. Mas naturalmente todos envelhecemos e morremos por causa do pecado, está certo? Porque não era para ser assim. Então Deus criou tudo perfeito. E quando você olha para o seu corpo, você imagina, ou você faz um x-ray ou qualquer coisa, é tão extraordinário como todas as coisas estão no lugar certo. Como, por exemplo, o coração está protegido por todos estes ossos que a gente tem aqui, não é? Para que o coração seja protegido, não é isso? De impactos, de acidentes, correto? Mais do que o airbag. O airbag no carro
Funciona para proteger você. Mas Deus já tinha colocado uma estrutura em nós para nos proteger, amém? Porque Deus é maravilhoso, extraordinário. Os pés não estão no lugar das mãos e as mãos não estão no lugar dos pés. O que é que isso tem a ver com o que Paulo está a falar aqui? Ele não está a falar de criação. Por que é que ele pega nisto? Num exemplo tão simples. Porque ele diz assim no versículo... O versículo 1 é sobre isso. É sobre o seu corpo. O versículo 1, versículo 4, o primeiro versículo da mensagem. É sobre isso. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. As mãos não são os pés não são as mãos, o nariz não é os olhos não substituem o nariz. Certo? A gente diz assim, os olhos também comem. Right? Vocês falam essa expressão? No Brasil fala essa expressão, os olhos também comem. Mas na verdade não, os olhos não comem nada. É a expressão que nos leva a pensar, ou quando você, né, o cheiro da comida é tão bom. Ontem eu estava a chegar a casa com o Pedro e parei no driveway e diz ele assim, oh, cheira a barbecue. A mãe está a fazer barbecue. Quer dizer, o nariz também comeu. Não, mas na verdade não comeu, porque ele não ficou por aí. Se fosse, eu dizia assim, ok, então já está. Então vai tomar banho, vai te deitar, não é? Não. Ele foi e depois comeu mesmo, porque os olhos, o nariz, eles não comem. Eles despertam o nosso apetite, mas eles não comem. Cada um de nós é, versículo 5, assim também em Cristo, nós, quem? Os salvos, a quem é que Paulo vem falando desde o início? Aos santos, desde o versículo 12, capítulo 12, àqueles que estão em Cristo Jesus, os salvos, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Aqui vem uma questão que eu sei que é controversa, irmãos. Que a gente diz assim, né? A minha família, tenho o sangue que nos une, né? Nosso sangue, né? E há muita gente que interpreta isso de uma tal maneira, humanamente falando, que até põe os filhos mais importantes do que o cônjuge, né? Que os filhos são mais importantes que o cônjuge, porque os filhos são do seu sangue, o cônjuge não é. Pois não, o cônjuge é da sua carne. Não é do seu sangue, não, é da sua carne. Os dois se tornam uma só carne. Primeiro o cônjuge, nessa linha. Isto é a Bíblia que fala, não sei o que fala, não inventei isto. Não inventei isto. Primeiro o cônjuge, os dois uma só carne. Daí nasce filhos com aquele sangue. Está certo, irmãos? Amém? É a Bíblia que fala, eu não inventei. Contudo, meus amados irmãos, por aquela ligação sanguínea que você tem, daí tem primos, tem parente, tem irmãos, está certo? Tem tudo. É um sangue que corre nas suas veias que vai secar. Que um dia não vai fazer mais sentido. Que quando terminar todas as coisas, quando Jesus voltar, quando houver o dia final, esse sangue não vai fazer mais falta, não vai nem existir. Nada disso vai existir. Contudo, meus amados irmãos, o que nos une como igreja de Cristo Jesus é o sangue de Cristo. É o precioso sangue de Cristo. Aquele sangue que nos une para toda a eternidade. Por causa do sangue de Cristo, hoje vai ser representado no cálice que vamos tomar juntos. Você sabe quando eu fui, que os irmãos mais antigos devem lembrar disso. Antigos assim como eu. Devem lembrar disso. A gente tomava a ceia do Senhor lá nos tempos originais, era um cálice. Para a igreja toda. Tá? Porque não havia Covid na altura. A gente havia Covid, a gente não sabia nada disso. A gente tomava todos no mesmo cálice. O avô da Marta, que era o pastor na altura, a Marta fez assim, mas o avô da Marta tinha o cálice deste tamanhão. Quem lembra? Quantos lembram? O cálice era deste tamanhão e aí tinha um pano, um guardanapo. Aí era a ver quem tomava a ceia primeiro, porque o último tinha o copo todo babado, né? Aí o pastor passava, é verdade isto. Não lembro, era assim. Ele passava o cálice, todos tomavam do mesmo cálice. Na verdade, eu não lembro nunca ninguém ter ficado doente depois. Nunca lembro. Hoje é que a gente é cheio de frescura e de história, né? Contudo, nós vamos tomar juntos o cálice, por isso é que a gente espera uns pelos outros e toma juntos. Porque nós estamos ligados, não é pelo cálice, é pelo que o cálice representa, o que o cálice significa, a aliança do Calvário, de que o sangue de Cristo foi vertido por nós. Entenda que aquilo que nos une aqui, o sangue precioso de Cristo, não é o sangue que lhe corre nas veias, é muito maior. É aquilo que nós estamos unidos para toda a eternidade. Portanto, se você não gosta de um irmão, comece a gostar, que você vai ver essa cara para toda a eternidade. E alguns dizem, misericórdia, pastor. E os outros dizem amém, né? Amados, é para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Porque o sangue precioso de Cristo é que nos une.
E esse é o que importa mais, muito mais do que a sua família em carne. Se ela não pertencer na sua família, humanamente falando, se a sua família, humanamente falando, que você ama, que tem o seu sangue, se ela não pertencer ao corpo de Cristo, que está unido pelo sangue do Cordeiro, ela vai deixar de fazer sentido para si daqui a uns anos. Você entende isso? Daqui a 100 anos só fará importância para si aquele que está no sangue de Cristo. Então, meus amados irmãos, temos urgência para falar à nossa família de Jesus, não temos? Porque nós queremos que as façam parte. E daí temos um corpo no qual estamos ligados e que somos membros uns dos outros. Agora deixa eu dizer assim. Bom, aqui está a falar do corpo de Cristo de uma forma geral, né? De uma forma de que todos os cristãos de todos os tempos, como Paulo, João, etc. A gente depois só gosta de acrescentar os reformadores pelo meio e tal, essa gente toda, né? A gente, não, eu sou o corpo de Cristo com o Jonathan Edwards. Essa é fácil, né? Ele já morreu. Ser corpo de Cristo com o Jonathan Edwards é fácil. George Whitefield. Claro, é meu irmão em Cristo. Essa foi fácil. Alguns referem à igreja, né? Que a maior parte que estamos aqui viemos de outros lugares. A maior parte. Aí a gente diz, olá, eu sou irmão lá com o meu irmão lá em Portugal, lá na Inglaterra, lá no Brasil. É fácil, essa é fácil. Somos membros uns dos outros, é tão bom, né? Que ótimo. Um dia vamos ver na eternidade. E aqui? Versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Onde é que você aplica os dons? Todos que estamos aqui temos diferentes dons que Deus nos deu para serem aplicados onde? Na Igreja de Cristo Universal, não é na Universal do Reino de Deus, por favor. Na Igreja de Cristo Universal de todos os tempos, na igreja lá com os irmãos que já partiram. Que dom você vai ministrar a Jonathan Edwards? Que dom você vai ministrar a George Whitefield? Que dom você vai ministrar àquela igreja da qual você já não é parte porque você emigrou e veio para os Estados Unidos? Que dom você vai ministrar a eles? Vai mandar um text message, um WhatsApp, vai mandar um messenger, você vai mandar um vídeo do culto? Que dom é esse? Paulo continua e diz assim, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Entenda aqui, por favor, profetizar, falar a palavra de Deus, não é adivinhar, né? Tem nada a ver com adivinhar aqui, tá? É lógico que não tem. Profetizar, a profecia é a palavra. E você profetiza quando você, por exemplo, prega, ou quando você ensina, ou quando você exorta, ou quando você fala com alguém, com quem? Presente, onde você está, a igreja local. E ele passa, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando a nós hoje, no capítulo 12, ele começa a falar no individual, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e ele passa pelo versículo 3 e diz para ninguém achar que é melhor que ninguém, para chegar à igreja local. Não, você não é melhor que ninguém. Todos estávamos debaixo da mesma condenação, todos éramos inimigos de Deus. Todos fomos salvos pela graça, fomos trazidos para a comunhão dos santos e agora temos funções e responsabilidades uns para com os outros. A forma como nós, acredita-se que na igreja do primeiro século não teria esta formação assim de igreja como nós temos aqui. Eu não sei até que ponto isso é verdade, ninguém sabe na verdade se isso é verdade, mas há a ideia que talvez não seria. Talvez os irmãos não estavam nesse sentido. Qual é o problema? Nenhum, irmãos. Nós devemos continuar a fazer o que fazemos sempre e que é feito já há tantos séculos. Que é sentarmos-nos para ouvirmos a palavra de Deus. Mas às vezes a ideia que vem é que você está a receber alguma coisa. É um espetáculo. É a mesma posição que você vai no cinema. Que você vai num show. Você senta para ouvir, para receber. Fomos ao Sights and Sounds, né? Não há muito tempo atrás, assistir... O que é que nós fomos ver, irmãos? Daniel... Claro, irmãos, claro. Então, como é que eu me esqueci? Não esqueci mesmo. Fomos a dizer Moisés. Fomos assistir Daniel e sentámos para assistir o show, não é isso? E foi uma peça bonita, não foi? A gente sentou para ver. E às vezes na igreja nós temos essa tendência. A gente chega, senta, porque vai receber alguma coisa. E tem gente que vem à igreja carregar baterias, porque pensa que é o centro da Tesla. Tem um monte de crente elétrico hoje. Porque vem à igreja carregar a bateria, vem carregar a bateria.
Não dá jeito, não é? Carro a gasolina não dá, né? Mas o carro elétrico dá, né? Chega lá, põe o carro a carregar. Há gente que vem à igreja a carregar as baterias porque está a precisar. Você não encontra isso na Escritura em lado nenhum. Então, voltando à igreja do primeiro sexo, acredita-se que eles talvez sentassem em roda, olhando uns para os outros, tendo comunhão uns com os outros, porque diz a palavra, e isso diz a palavra, que eles estavam juntos todos os dias. A igreja do primeiro século reunia todos os dias era dia de culto. Todo dia era dia de estar juntos, todo dia era dia de ter comunhão. Eles viam a cara uns dos outros. A gente chega, senta, vê o cabelo do que está na frente, né? É por isso que você penteia, né? Você penteia atrás. Porque o irmão que vai estar atrás, sim, vai ver. Só o presbítero Márcio que não vê. Ninguém, só a família ali, a minha família que não vê o cabelo dos outros, não é? Porque está na frente. A gente entra nesse sentido, a gente carrega a bateria, vai embora. Aí vem no próxima vez. Tem gente que acha que a obrigação que tem para com a igreja é dar o dízimo e a oferta. Ele vem receber a palavra, dá o dízimo e a oferta, pagou, foi embora. Parece quase a loja do Amazon agora. Sabe, tem o Amazon Fresh? Sabe como é que funciona? Você entra, não tem que ter nada. Você nem tirar o cartão. Você já entra, ele pega no produto que você quer à saída e ele cobra. Vocês irmãos já foram a isso? Muito evoluído para mim. Eu vou preferir a lojinha da fruta, do costume. Você entra, pega nos produtos, sai. Aqui tem gente que pensa que assim, vai na igreja, recebe a palavra aí para cumprir a obrigação dele, ele vai, passa, dá o dízimo, vai embora. Deixa lá na caixinha, vai embora. Está feito. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Isso não é o que a igreja é suposto fazer. Não é o local onde você vem receber. É o local onde você vem dar. Você vem dar louvor a Deus. Você vem glorificar o nome do Senhor. Você vem participar da comunhão dos santos. Você vem edificar os outros porque você tem um dom que Deus deu. E se você pensar na palavra dos talentos, qual foi o problema? Foi que o fulano enterrou o talento, não é porque ele só tinha um. E o talento foi tirado e dado àquele que tinha mais, e ele foi lançado nas trevas exteriores. Deus te deu um talento, se é profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é liderar, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E a lista poderia continuar. Seja qual for o dom que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu, o chamado que você tem, faça-o e sirva na igreja local para que a igreja de Cristo Jesus seja edificada com a sua presença e a sua ação. Deus não salvou a tua alma para ficar sentado no domingo de manhã no culto aí das 9 às 10 ou a hora que você fica. Está fora de questão isso, não pense tal coisa. Não pense tal coisa. Jesus salvou a tua alma e Ele te trouxe, o seu Filho verteu o seu sangue para que você seja um membro ativo da igreja. Não existe essa coisa de crente passivo. Uma vez eu conheci um irmão que ao menos era sincero, ele disse que era diácono não praticante. Eu achei que ele pelo menos ia ser sincero. Eu sei que ele disse isso num tom de brincadeira, mas eu fico a pensar se seria verdade, na verdade. Era diácono não praticante. Tem crente hoje não praticante. Eu disse assim, não, ele vai ao culto, ele faz tudo, mas ele não participa em nada, ele não se envolve em nada, ele não está a contribuir para o reino de Deus, ele está simplesmente a vir buscar, carregar a bateria. A nossa obrigação, meus amados irmãos, outra vez não termina na oferta e no dízimo. A nossa obrigação diante do Senhor é nos envolvermos na edificação do corpo de Cristo. Nós queremos ganhar almas ao mundo, muitas vezes, sem termos a nossa função dentro da igreja. Nós queremos que os nossos vizinhos sejam ganhos para Jesus, a nossa família seja ganha para Jesus, mas a nossa atividade dentro do corpo de Cristo é nula. Não vai ganhar ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que nós seremos conhecidos pelo amor com que nos amarmos uns aos outros. Não é que você pratica esse amor? Na sua igreja local. Dedicando-se aos seus irmãos. Trabalhando juntos para que o reino de Deus cresça e se desenvolva. A igreja não é feita pelo pastor e pelo presbítero, nem pela família do pastor e a família do presbítero, nem por aqueles que cantam só. É feita por todos, pelo que abre o building, pelo que limpa, pelo que trabalha, pelo que se envolve, por aquele que vem, exorta, por aquele que telefona ao seu irmão, manda mensagem e cuida e junta para orar. Uma coisa que me alegra muito, irmãos, é quando eu vejo os irmãos em Cristo juntos. Assim, quando eu vejo dois irmãos juntos, vai que os irmãos tira foto no Facebook, foi tomar café, vai tirar foto junto, o meu coração se alegra.
Eu jamais penso, será que eles estão a falar mal da igreja? Será que eles estão a falar mal de mim? Olha, se falar mal de mim é mentira, né? Não, mentira. Pode falar mal de mim, pode, você vai encontrar o que fala mal de mim, com certeza que vai, mas você não consegue falar mal de Cristo. E se dois irmãos se juntam em Cristo, eles têm tanta coisa boa para falar que eles não vão falar mal de nada. Eles vão se lembrar de Jesus Cristo, eles vão falar do sacrifício do Calvário, eles vão se alegrar e regozijar no Senhor, eles vão tomar café em comunhão, eles vão orar um pelo outro, eles vão falar a palavra de vida eterna um para o outro. Eu me alegro quando vejo os irmãos juntos, muito me alegro. Irmãos vão de férias juntos, que bom! Vão fazer camping juntos, me alegro. Não sei, falei aleatoriamente camping juntos, claro. Vão fazer camping juntos, eu me alegro. É tão bom isso, é bom. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, diz a Escritura. Como um corpo unidos, trabalhando juntos, crescendo juntos no Evangelho. Não, meus amados irmãos, a sua obrigação com a igreja local, com os seus irmãos, não termina quando o culto termina, com a bênção apostólica e a porta fecha e você vai embora. A nossa obrigação continua porque somos membros de um só corpo. O corpo não funciona se o membro não tiver a funcionar direito. Deus colocou aqueles que faz falta. A gente às vezes, durante muito tempo no meu ministério, quando nós começamos, eu pensava assim, devia de vir um que fizesse não sei o quê, um bom e não sei quantos, um bom e não sei o quê. Que a gente tem essa ideia, né? Se viesse alguém que pudesse fazer um determinado trabalho, meus amados irmãos, Deus colocou aqui os que faz falta. E tudo que faz falta fazer aqui, Deus já capacitou alguém. Agora descubra a sua capacitação. Diz assim, mas eu não consigo fazer tal coisa. Vá aprender. Hoje dá para aprender com tudo. No YouTube tem vídeo para tudo. Você tem vídeo para fazer, ser membro da igreja. Tem um montão de pregação sobre isso, boa. E assim você aprende. Tem vídeo para tudo. Você é capaz de desenvolver qualquer coisa hoje. Se a igreja do primeiro século era assim, quanto mais nós hoje. Envolva-se na igreja local. Veja o que faz falta. Uma vez teve uma pessoa que disse-me assim, eu vou embora da igreja. E foi muito interessante. Porque a igreja não evangeliza. Por acaso era mentira, nós tínhamos ações, sempre tivemos, irmãos, ações de evangelização, tem momentos que a gente tem mais, tem menos, depende. Primeiro depende da direção que o Espírito Santo está dando à igreja e depois depende, obviamente, da disponibilidade e daquilo que a gente consegue fazer. E eu disse assim à pessoa, e na verdade era uma pessoa que nunca aparecia nas ações de evangelização. Lógico, não é? Que a pessoa que vai queixar é sempre assim. Era a pessoa que nunca aparecia. E eu disse assim, olha, primeiro você está enganada, porque na verdade tem, é meio que nunca vai. E segundo, é porque a gente tem que falar direto, né? Fala direto, assim já esclarece. Até que o português não tem filtro, fala logo direto, né? Então eu disse, primeiro que tem e você é que nunca vai. Segundo, quando você diz a igreja não faz, você está a dizer eu não faço, né? Você já reparou quando a gente diz assim, a igreja tem este problema, é você estar a dizer que você tem, porque você é membro. E se você já deu conta o que é que faz falta fazer, vai e faz. Está a fazer falta, não sei o que, vai e faz. É por isso que a gente tem aquele lema aqui, né? Que não é bíblico, é do pastor Daniel, né? O pastor Daniel inventou essa. E os irmãos amam. Teve uma ideia, é sua, vai e faz. Não é isso? É assim que eu digo? Não é assim que eu digo, é, né? Quem tem a ideia que o faça. Não, quem tem a ideia que faça. Você tem a ideia? Bonito. Vai e faz. Não tem problema nenhum. O presbítero Márcio sabe isso. Construiu o gazebo quase tudo sozinho. Quem teve a ideia? E ele. Agora que o faça. Não foi também verdade, a gente ajudou. Mas é assim. Não é isso, irmãos? O gazebo, não. Segundo o irmão Dominic, o pavilhão, não é? Pavilhão, que é muito mais sofisticado. Tá? A gente fez o pavilhão, né? Teve a ideia? Vai e faz. Não significa que tem que fazer sozinho, não significa que não tem que reunir os irmãos, mas quando o presbítero Márcio apresentou a ideia, a gente ficou à espera que ele arranjasse um jeito de fazer. E ele orientou-nos e a gente, na verdade eu trabalhei muito pouco lá, mas ele orientou e fez. Não é isso, irmãos? Quem tem a ideia, faz. Porque somos um corpo. Desenvolvemos. Agora, um tem a ideia, o que é que os outros fazem? Vamos ajudá-lo. Porque a seguir você vai ter uma ideia e os outros vão ajudar a si. E isto é assim que funciona o corpo. Não pode ser cada um por si, não pode todo mundo vir receber. Aliás, nós vimos à casa do Senhor para oferecer, para dar-nos a nós próprios em sacrifício vivo, como o culto racional de vocês. Deve ser disso o versículo 1 e 2. Então nós vimos e não nos achamos melhores que ninguém. Todos vimos com a mesma intenção. Assim, mas tem um problema, né? Porque quando eu vou para casa, eu parece que eu recebi alguma coisa. Então não devo ter esse sentimento?
Quando eu vou para casa, que vou feliz com Jesus, que sinto o meu coração abençoado, cheio de gozo, está errado? Não, não está errado, porque você veio oferecer, você vai para casa abençoado, porque Deus te dá em medida muito maior. E não estou a falar financeiramente. Estou a falar das bênçãos espirituais, os meios da graça. Você veio com a intenção de oferecer o seu culto ao Senhor, juntamente com os seus irmãos. Você veio oferecer o dom que Deus lhe deu. Você veio participar da comunhão dos santos. Aí você volta para casa com o seu coração cheio de alegria. Anos atrás eu estava numa conferência e tinha um pastor que foi no púlpito e disse assim, depois de cantar qualquer coisa lá que cantaram, e ele disse assim: eu vim para ser abençoado e já fui abençoado. E eu tive mesmo para me ir embora naquela hora, porque eu não estava lá com o mesmo objetivo. Eu tive mesmo para ir embora, mas de verdade que eu tive para ir embora, porque eu não fui lá com esse objetivo. Eu fui lá para dar, para cultuar o Senhor. Eu não fui para receber. E ele foi para receber. Eu vim para ser abençoado e já fui abençoado. Queria dizer, eu já posso ir embora, que eu já fui abençoado. Eu tive para ir embora porque o meu objetivo lá era outro. O meu objetivo era adorar. O meu objetivo era participar do culto. Não era para ser abençoado. Eu sei que vou ser abençoado, mas isso não é a razão. Não venha à igreja carregar baterias. Venha à igreja com a bateria carregada. Se é que tem bateria aí, tem crente elétrico aí. Vai e carrega a bateria em casa. Vem já pronto para prestar um culto ao Senhor. O que é que você pensa que nós anunciamos o culto? O que é a mensagem? Que hoje tinha sido. Todo mundo sabia que hoje tinha sido, certo? Foi mais que anunciado 1 milhão de vezes. Até às vezes acho que a gente avisa demais, né? Alguns irmãos acham que a gente avisa demais. E assim alguns não conseguem ouvir. Que é outro problema, o problema de comunicação, né? Mas não sei se nós sabem, eu escolarmente agora fui transferido para o departamento que é Marcom Communications. Eu vou ver se a gente melhora aqui. Tá? Agora é que vai ter mensagem, irmãos. Você recebe mensagem, o pastor não tem nada para fazer, então eu chatei a armação, agora a Marta também manda mensagem, todo mundo manda mensagem. O presbítero manda mensagem para os professores, todo mundo manda mensagem, coisa do pastor. Né? Não é nada disso, não é nada disso. É que a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa estar em contacto. A gente informa e reinforma, e todo mundo sabia que hoje era a ceia do Senhor. Eu acho que sim, pelo menos se escapou alguém, me perdoe, irmãos, que a gente fez o melhor para que todo mundo saiba, venha preparado de casa, que é a ceia do Senhor. Já preparou em oração. Você sabe porque é que você tem o sábado livre? A maioria tem o sábado livre. É para você se preparar para o dia do Senhor. Porque este é o dia do Senhor, não é o seu dia. Você já sai de manhã da sua casa com alegria porque você vai servir o Senhor. Você sabe o que é a pregação, você sabe qual é a mensagem. Você recebeu o devocional esta manhã que você pode ler sobre a mensagem para que você venha preparado para prestar um culto ao Senhor. Você já vem pronto de casa, vem com a bateria carregada cheia. Imagina que todo mundo vem aqui carregar a bateria. Usando a expressão de vou carregar baterias. Todo mundo está familiarizado com essa expressão, vou carregar baterias, todo mundo sabe, não é? Aí todo mundo vem carregar a bateria, né? Aí começa o culto, porque a bateria está baixa, né? Lá para o final do culto, 11h55, uns começam a ter a bateria um pouquinho mais alta. Aí vai todo mundo embora. 11h55, não, meio-dia 55. Agora vem todo mundo com a bateria carregada, vem todo mundo com vontade de dar glória a Deus, vem todo mundo com vontade de aprender a palavra de Deus, vem todo mundo com vontade de ter a comunhão dos santos, vem todo mundo com vontade de participar da ceia do Senhor, vem todo mundo alegre e regozijado em Cristo. A gente presta um culto a Deus bonito. Não é um culto a Deus barulhento. Não é um culto a Deus cheio de confusão. É um culto bonito, que é agradável ao Senhor, porque todo mundo vem regozijado com Cristo, com desejo de servir os irmãos. Então, meus amados irmãos, a solução não é mudar a disposição das cadeiras para que a gente veja a cara uns dos outros. É que Deus muda a disposição do nosso coração. É que Deus nos mude no nosso interior. É que Deus nos faça amar o corpo de Cristo. Meu amado irmão, Deus não te salvou, eu já disse para ficar sentado numa cadeira. Você acha que Jesus verteu o seu sangue para você só simplesmente vir assistir o culto e ir embora? Você acha que o sacrifício de Cristo é tão pequeno assim? É tão limitado assim? Deixa-me dizer uma coisa, se você acha que Deus salvou a sua alma para você ficar só sentado no culto de uma forma passiva, você não acredita na eternidade. Você se enganou a si próprio. Você não acredita no céu. Você não tem desejo pelo céu, nem acredita que o céu existe. Porque se você acreditar de todo o coração no céu,
e que o céu existe, você percebe que o sacrifício de Cristo é tão precioso e valioso que Ele o leva para o céu. Muito rapidamente você se começa a envolver na igreja local, ser parte e querer fazer mais no reino do Senhor. Você, aquele desejo de eternidade, ele é satisfeito um pouquinho aqui. A igreja é um pedaço do céu. A comunhão dos santos. Não é a porta de entrada, não é a Betel lá da escada, não é nada disso, tem nada de figura aqui. Não estamos a tentar ser místicos ou qualquer coisa assim, não. Mas é verdade, é a reunião dos santos, os santos se reúnem, o céu é isso, a reunião dos santos com o seu Senhor, e quando nós vimos prestar um culto ao nosso Senhor juntos. Por isso é que a gente tem televisão na igreja, que não é nem muito favorável a mim, tão reformado, antiquado, o que vocês quiserem chamar. Mas sabe porquê? Que é para você poder cantar juntos, para que a gente possa cantar juntos. Porque ficava difícil, porque é uma igreja que a gente canta em inglês, ou mais ou menos, e então a gente precisava que os hinos fossem projetados para que todos possam cantar. É para isso. É pensado, meus amados irmãos, a única estrela aqui é o Senhor Jesus Cristo. Mas para que a gente o possa glorificar, nós temos que vir todos com essa intenção, sabendo que Ele nos chamou como um corpo. Eu queria dar um pulinho a 1 Coríntios, o texto que o presbítero leu de início, 1 Coríntios 12, 26 e 27. Irmãos, puderem abrir a Bíblia. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Para aqui só um segundo. Você já teve dor de dentes? Quem já teve dor de dentes? Toda a gente já teve dor de dentes, não é? Mas só não teve a batalhar uma dor de dentes esta semana. Aí a gente fica mal disposto, dói a cabeça, não está a fazer nada, não consegue comer direito. É só um dente. Ignora esse dente para que você possa viver. Assim, meus amados irmãos, quando um crente sofre, quando um membro da igreja sofre, todos estão sofrendo com ele. O irmão está em fraqueza espiritual, está passando essa fraqueza aos outros. Precisa de ajuda? Onde é que ele vai encontrar ajuda? É na igreja local. Não é ficar em casa. É participando na igreja local, é se envolvendo no reino, é mantendo-se ativo. O que Satanás quer é fazer-nos inativos. Mas um dos sinais que você está a ficar a sofrer, está a começar a ficar fraco na fé, é quando você chega na igreja e começa a ver defeito em tudo. Não gostei do louvor, não gostei do jeito de cantar. Também não foi para si, foi para Deus. Não gostei da palavra, também não importa. Ela foi pregada em nome de Jesus, não é em meu nome, não importa nada. Mas a gente chega e começa a ver problema aqui, começa a ver problema lá, começa a ver problema nos irmãos, começa a pegar em coisa que não presta e começa a fazer grande coisa. Meus amados irmãos, é um sinal que você está muito fraco na fé, você está muito fraquinho, você está a precisar de que Deus avive a sua alma. Aí. Você precisa trabalhar isso, você precisa ir para casa, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, agradável a Deus, você precisa de não pensar demasiado de si próprio e vir em humildade cultuar junto com os irmãos, para que você cresça e saia dessas coisas. Não significa que a igreja não tem problema e nós não temos que observar e corrigir. Mas se você não está fazendo nada para ajudar, não estrobe. Satanás está trabalhando na sua mente, está colocando coisa que não existe. E se é coisa que existe, é coisa para você resolver, não é coisa para você ficar a criticar. É coisa para você trabalhar. Quando um sofre, todos sofrem. Um está mais fraco, está criando problema, porque todo mundo aqui pensa diferente neste texto. Olha para este texto e tira um outro contexto qualquer, que é aquele, quando um irmão está triste, eu vou ficar triste com ele também. Está certo, mas é mais do que isso. É que está prejudicando, está trazendo problema. Não é só eu ficar triste porque o irmão está triste, o irmão passou por uma dificuldade e a gente deve encorajar e deve ajudar e orar e disponibilizar tempo com esse irmão. Claro que sim, mas não é só isso. Que muitas vezes daí passa a ser um prejuízo, passa a ser um problema. Tem que se corrigir, tem que vir à comunhão, tem que ir para casa resolver com Deus, para quando vier com alegria, com satisfação na presença do Senhor. Não significa que vem sem dor, mas vem com satisfação em Cristo, que são coisas muito diferentes. Muitas vezes você vem com dor, você vem com amargura na alma, você vem com problema, mas a sua satisfação em Cristo é superior, por isso é que você vem adorar a Deus. E isso é ser igreja, irmãos. Ou você acha que a gente, quando chega no púlpito, os que usam o púlpito aqui, eu e o presbítero Márcio, a gente vem sempre cheio de alegria, né? Que a gente não tem problema com nada. Porque a gasolina só fica cara para si. A conta da eletricidade só vem para si, não vem para o pastor e para o presbítero. Vem para todo mundo, a gente tem dificuldade com todo mundo. Mas a satisfação de servir a Cristo é maior. A gente não pode ficar, nós estávamos a conversar os dois, só a gente que não pode ficar em casa, não é? Fiquei triste, não vou culto.
Estou desanimado, não vou no culto. Irmãos, acorda, vem para a casa do Senhor. Só a família do presbítero e a família do pastor é que tem que estar sempre. Os outros, se não puder, não vêm. Não, meus amados irmãos, somos membros uns dos outros. Todos participamos. Todos somos parte. A igreja não funciona sem você. Não funciona tão bem sem você. Não, precisa só de Deus. Não, meus amados irmãos, a palavra é somos membros uns dos outros, participamos juntos, somos parte. Deus colocou você aqui por uma razão que Ele sabe. Não é, nem compete assim saber. Então envolva-se, participe. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esta é muito mais difícil ainda. Por que é que Paulo diz lá que a gente tem que não pensar demasiado nós pobres? Porque quando um membro é honrado, todos se devem alegrar. Oh, não. É porque aquele lá é amigo do pastor, é por isso. Aqueles, os amiguinhos do pastor, é eles, né? Que o pastor só vê eles. Eu já disse que tem uma crente que é preferida, a minha crente preferida da igreja toda, é a pessoa que eu gosto mais da igreja toda. Eu vou dizer quem é a minha esposa, não? A minha crente, é a crente preferida da igreja. Para mim. Aquela que eu gosto mais dela do que vocês todos. Juntos. É claro, né? Ficou fácil, não ficou, irmãos? Tem que ser. Se não fosse assim, os irmãos iam me chamar a atenção. Mas, amados irmãos, trabalhamos juntos no corpo de Cristo. Envolvemos-nos juntos. Quando um é honrado, todos nos alegramos. Quando o Senhor levanta um como líder na igreja, nós nos alegramos com isso. Quando nós vemos um irmão fortificar na casa do Senhor, nós nos alegramos, porque não é só ele, nós vamos ser beneficiados. Deus está usando um com dom. Louvado seja Deus por isso, nos alegramos por isso. Todos vamos ser beneficiados. E no versículo 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Não pode ser mais explícito, não? E terminamos com este versículo. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um, não é alguns, é cada um, é individualmente, é membro, cada um é parte, cada um tem uma função, cada um tem um dever, cada um tem uma obrigação, por isso é que nós funcionamos juntos. Meus amados irmãos, eu amo este texto, este contexto. O meu coração se alegra muito quando eu posso falar de igreja local, de membro do corpo de Cristo, porque é tão bonito quando vemos os irmãos trabalhando junto, quando vemos os irmãos se envolvendo uns com os outros, fazendo as coisas agradáveis ao Senhor, me alegra muito. Um vem que faz decoração, o outro vem limpa, o outro vem que faz as árvores lá fora, o outro vem que constrói o gazebo sozinho, o outro faz essas coisas todas por aqui e por acolá, e nos alegramos, porque vemos a igreja crescendo e florescendo. Os jovens saem a evangelizar, entregam o folheto, fazemos um filme. Meus amados, é tão bonito quando trabalhamos juntos, quando participamos, quando podemos estar. E às vezes não podemos estar, ficamos com aquele pesar, mas tentamos chegar de qualquer maneira, encorajar os que vão, encorajar os que estão a fazer, mas sempre sendo parte do corpo de Cristo. Deus manifesta a sua glória no corpo de Cristo, através de igrejas locais fiéis, onde todos trabalham juntos e o Evangelho é levado e todos podem ver a glória do Senhor em nós. Meus amados irmãos, eu disse que ia terminar, mas agora vou mesmo. Irmãos, porque é tão bom falar sobre isso que eu podia falar todo o dia. Queres experimentar? Não. O corpo é tão maravilhoso. O corpo de Cristo é tão bom, é tão extraordinário. Porque Deus trabalha nas nossas vidas de uma tal maneira. É a única instituição que nunca falha. Você já percebeu isso? A instituição mais antiga, a igreja. E ela não falha, sabe porquê? Porque ela é movida pelo sobrenatural de Deus. Quer ver o sobrenatural de Deus agir? Vai para a igreja. Que é lá que Deus trabalha. É a partir da igreja que Deus age. É a partir dos seus membros que vivem em comunhão que Deus age. E eu amo a igreja local. Eu amo esta igreja. Porque a igreja onde os meus filhos estão sendo criados, instruídos na palavra do Senhor, não é porque eu sou o pastor da igreja. É claro que isso é um privilégio maior. É claro que é. Mas é porque eu amo os irmãos. Gente, eu quero ver toda a gente no céu, mas especialmente vocês quando chegar lá. Assim, tem gente que está à espera, eu disse que ia terminar, né? Tem gente que está à espera de chegar no céu e ver o apóstolo Paulo, né? As irmãs querem ver Eva, né? Sara, vocês querem acertar as contas com Sara, que chamava o marido do Senhor, né? Vocês querem acertar as contas? Quem possa acertar contas com gente? Meus amados irmãos, eu quero chegar no céu e ver o Senhor Jesus Cristo. E a seguir eu quero ver vocês. Essa é a minha maior preocupação. É chegar lá e ver os irmãos. E às vezes eu penso assim, irmãos, que Jesus vai voltar no dia que nós vamos estar a celebrar culto.
Essa é a minha ideia, né? E a gente vai subir juntos. Isso é infantilidade minha, né? Vamos todos a subir juntos. Como é que estás? Todo mundo, né? A gente fala graça e paz, graça e paz. Uns diz paz do Senhor, outros diz graça e paz e tal, todos juntos. Uns diz bom dia, outros diz boa tarde e tal. Vamos embora! Todos juntos. Like a field trip. It's like o passeio de escola, né? Vai todo mundo junto, todo mundo contente, e todo mundo subindo, né? Naquela hora. Se a gente sair daqui, né? Oh, amados, não sei se é assim, não sei se vai ser assim. É que a vontade do Senhor seja feita, mas que nos encontremos todos lá no céu. Amém? Vamos orar, irmãos, senão eu não vou acabar. Vamos orar. Fique de pé, que assim você vai me obrigar a orar e a gente termina o culto. Amém? Vamos orar. Senhor amado, obrigado pela graça, misericórdia e bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Neste dia, Senhor, nos alegramos muito por sermos parte da igreja, não por nosso mérito, mas porque o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos participar uns com os outros. Louvamos o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem amém. Nós podem ficar.